Estão vendo minha tela já? Sim, prof, a gente está vendo. Então tá. A Joana já fez as minhas apresentações. Então, assim, a ideia é uma aula de um pouco menos de 1 hora, né? É um assunto bastante extenso, mas vamos tentar abordar as questões principais, assim, né? Os recados principais que eu quero passar para vocês. Eu acho que saúde mental é algo super complicado, assim, então alguns de vocês podem pensar que saúde mental é um pouco isso, né? Da gente, de alguma forma, tentar entender o cérebro dos nossos pacientes, incutir medicamentos, fazer checklists para chegar num diagnóstico e num tratamento, né? Algumas vezes, nós, como profissionais, nos sentimos também um pouco assim, né? Meio perdidos pela quantidade de diagnósticos e possibilidades. Algumas vezes o diagnóstico está muito na cara e é fácil de fazer, outras vezes é bastante complexo. Algumas pessoas sentem que o nosso papel é um pouco esse, né? De tentar desenosar esse novelo de pensamentos que as pessoas têm para conseguir trazer um pouco mais de saúde para a parte mental, mas eu gosto muito mais dessa figura aqui para definir o que a gente faz em saúde mental. Na verdade, é um grande... a gente tem muita sorte, né, de ser profissional de saúde e de ser médico, vocês no futuro, porque os pacientes entram nos consultórios e nos contam coisas super próprias da vida deles, assim, e nos permitem compartilhar dessas coisas, né? E a gente tem que meio que fazer isso, né? Uma aliança terapêutica com os pacientes, entendendo que o caminho é meio nebuloso, assim, né? A gente não sabe muito bem onde é que a gente está entrando, mas a gente tem que ficar muito agradecido das pessoas nos permitirem, né? Esse sempre foi para mim a parte mais legal de ser médico, né? As pessoas poderem contar suas histórias e a gente poder participar dessas histórias, né? Eu estava atendendo com uma doutoranda semana passada, uma paciente bastante obesa, e a gente estava conversando um pouco sobre essa necessidade dela conseguir controlar a alimentação. Ela tinha um transtorno de ansiedade também junto, eu explicando por que era importante ela tratar isso. E daí a gente tinha feito um citopatológico, né, porque ela tinha que coletar os... E daí ela levando do citopatológico e do nada ela me fala assim, ó, uma coisa que está me incomodando muito é que o namorado da minha filha está cheirando pó. E isso tem me deixado muito preocupado e tal. Mas pensar assim, poxa, a gente estava se conhecendo há pouco mais de 10 minutos ali, e ela colocar algo tão importante da vida dela, assim, de maneira tão aberta, é algo que a gente realmente tem que agradecer. A gente vai começar, né, com vocês, eu quero que vocês tenham um site, que é esse www.mente.com. Vocês podem entrar no site e digitar esse código, ou, para quem quiser, pode ler o QR Code aqui, e ali vai ter... Eu quero que vocês escrevam 3 palavras que vocês acham que são os principais desafios de saúde mental na atenção primária. A gente vai dar 13 minutos para vocês escreverem essas 3 palavras, depois eu vou mostrar o resultado do que vocês escreveram. Desculpa, eu...
Vocês estão vendo minha tela? Sim, prof, estamos vendo sim. Tá, é que eu tinha interrompido de compartilhar muito rapidamente. Quando eu chegar a 30 eu abro, tá? Tem 20 por enquanto. Prof, quem sabe compartilha de novo o QR Code, porque teve gente que entrou agora depois. Estão enxergando? Sim, prof. Só tá pequeno, assim, se desse pra aumentar um pouquinho. Eu botei em tela cheia já. Tá pequeno ainda? Aqui ficam umas palavras maiores e umas menores, né? As menores não dá muito para ler assim. Vou ver se eu consigo. Quem sabe dar um zoom, não sei. Eu acho que não vai funcionar, mas vamos tentar. Não mudou muita coisa não, prof. Mas acho que tá bem. Tá bem? Acho que tá bem. Tá. Estão enxergando? Com o tamanho que tá, Sim, mas estão. prof. Sim. Tá. Então, assim, eu já fiz essa pergunta algumas vezes, né, para as pessoas. Acho que vocês deram uma super, várias palavras bastante diferentes, né? Mas
vamos lá, o que vocês mostram ali, né? Que, como principais palavras, falta acesso, né? Eu concordo, né? Acho que uma das coisas mais complicadas na atenção primária é essa questão do acesso, e acho que em saúde mental, por todo o preconceito que ainda tem de saúde mental na nossa atenção primária, isso é bem importante, assim, a dificuldade das pessoas de conseguirem ter não só acesso à atenção primária, mas ter reconhecido o sofrimento mental como algo a ser atendido, né? Acho que a questão do tempo tempo entre todas, a principal queixa, tanto de pacientes quanto de médicos, tá? Mas eu acho que não é o principal problema, né? Acho que há uma sobrevalorização do tempo, né? E a minha interpretação sempre foi que essa questão do tempo tem muito mais a ver com outra questão ali que tem ali, que é a questão de treinamento mesmo, né, de capacitação para conseguir dar conta, né? Quanto mais a gente está preparado para atender as condições de saúde, menos o tempo é algo importante, né? Apesar de sempre nos causar bastante ansiedade. Acho que a questão de recursos é algo, principalmente em termos de medicamentos, é algo relevante, né? Diria que também a atenção especializada, de maneira geral, ela tem as portas mais fechadas ainda que a atenção primária. Então, muitas vezes, nós, como médico de família, a gente vê com pouco suporte no atendimento à saúde mental, em comparação com outras condições de saúde que a gente tem mais acesso à atenção especializada. E acho que as outras coisas que vocês colocaram ali, de compreensão, de confiança, de empatia, às vezes eu acho que não é tanto que falta isso na atenção primária, assim. Eu acho que falta ferramentas, e a gente vai falar um pouco sobre isso, assim, né? Muito mais do que uma característica inata dos profissionais. Acho que é uma coisa assim de aprender a lidar, né? E daí eu acho que tem várias outras coisas que vocês colocaram aqui que tem tudo a ver, né? Que são problemas que a gente tem, algumas coisas mais crônicas na atenção primária, algumas outras que eu acho que também são sobrevalorizadas, assim. Mas vamos voltar lá para a apresentação, então. Então, qual é a ideia da aula? É falar um pouco sobre a questão da relevância desse assunto, por que esse assunto é tão importante, né? Deixa eu só me ajeitar aqui na minha outra apresentação. Falar um pouco de como é que a gente faz essa avaliação da atenção primária de saúde mental. Vou falar dos transtornos depressivos e dos transtornos de ansiedade, são os mais prevalentes que a gente tem hoje na atenção primária. E daí, a pedido da Joana, fiz um tópico especial ali para a questão do coronavírus. Prevalência, sem dúvida, são doenças muito prevalentes, né? Então, transtornos de ansiedade são os mais prevalentes, logo depois os transtornos depressivos, o uso de álcool e o de outras drogas, né, transtornos relacionados ao uso de outras drogas são também muito prevalentes. Eu diria que esses 4 grupos são aqueles que são os mais importantes para a gente conseguir dar conta dentro da atenção primária, exatamente pela prevalência, né? Não quer dizer que a gente não vai tratar outras doenças, mas essas, sem dúvida, são, pela especificidade, pela escala, elas usualmente são acompanhadas na atenção especializada. Elas provocam um grande prejuízo
de anos vividos com incapacidade. Então, 20% de todos os anos vividos com incapacidade no Rio Grande do Sul são relacionados a transtornos mentais. Esse é a referência do Global Burden Disease. E os transtornos depressivos e ansiosos são os mais importantes. Metade desses anos vividos com incapacidade são por transtornos de ansiedade e transtornos depressivos. E a gente vê que essas doenças, elas afetam, a depressão começa logo na primeira infância, assim, né, com grande prejuízo, com um pico de incapacidade ali quando adultos jovens, né, a partir dos 20, 24 e 25 a 29, a ansiedade é a mesma coisa, né, com um pico ali quando adulto jovem, mas elas vão se perdurar por toda a vida, né? E o decréscimo da curva tem a ver com o decréscimo de pessoas, de anos de vida mesmo, né? Então, são doenças que acometem desde o início da formação da pessoa e vão perdurar por toda a vida. E quando a gente olha diagnóstico de demanda feito na atenção primária, esse é um diagnóstico do Gusso, que usa o CIAP, né, como classificação. Então, o CIAP é uma classificação um pouco mais abrangente que o CID, ou que o DSM-5, né, é mais generalista. A gente vê que perturbações depressivas é o sexto problema mais frequente relatado pelos pacientes, e o distúrbio ansioso ou estado de ansiedade é o 10º mais relatado. Então, é algo muito, muito frequente na atenção primária, né? E quando a gente vai ver, no total, 8,3 dos problemas de saúde classificados pelos médicos tem esse componente psicológico do CIAP. E onde a gente está hoje, né? A gente tem na atenção primária um tratamento que é usualmente pouco disponível, e quando disponível, ele ainda é muito aquém do que deveria ser. A gente tem já avanços muito importantes em outras doenças na atenção primária, mas a gente vê ainda que a saúde mental ainda é muito desvalorizada, né? Um custo absurdo para a sociedade, né? Depressão e ansiedade nos próximos 15 anos tem uma ideia de custar $1 trilhão. Então, além do impacto na saúde das pessoas, né, na qualidade de vida, tem um impacto importante financeiro, né? E ainda a gente tem um gasto muito alto das pessoas que a gente chama out of pocket, né? As pessoas, 80% dos gastos em saúde mental no mundo ainda não é aquele fornecido pelos sistemas de saúde, mas que o paciente tem que tirar dinheiro do bolso para conseguir ter acesso. Isso inclui a avaliação médica, o tratamento medicamentoso. Bom, depois que a gente falou da relevância, vamos falar um pouco dessa avaliação na atenção primária, que sem dúvida, assim, eu diria que dessa parte da aula, uma parte super relevante, assim, né? Então, eu acho que uma coisa muito importante quando a gente vai falar de atenção primária é entender essa questão do contexto, né? A gente entender que essas pessoas estão dentro de uma comunidade, estão dentro de uma família, e que esses estressores, né? Essas coisas que acontecem na vida da pessoa, essas crises vitais, têm um impacto muito grande sobre a saúde mental, e que muitas vezes a gente não aborda de maneira correta, né? Porque o que acontece, né? Muitas vezes a gente fica muito baseado nos fatores biológicos, né? Na questão da idade, da genética, do gênero, do uso de substâncias, de doenças médicas, mas as pessoas são muito mais complexas que isso, né? Eles têm problemas, questões psicológicas, né? De personalidade, de temperamento, de apego. Tem questões de fatores sociais, a família, o apoio que eles possam ter, a questão de emprego, de educação, do acesso aos cuidados de saúde. Tem as questões espirituais, né, que muitas vezes influenciam não só na questão do apoio, né, mas todo esse sistema de significados que a pessoa tem. Tem a questão de crises interpessoais agudas, né, questão de disputa interpessoal, a transição de papéis, a questão do luto, das perdas, fatores culturais. Então, tudo isso, às vezes, é muito difícil da gente conseguir compreender, e a gente só vai conseguir entender as pessoas ao longo do tempo, né, conhecendo elas melhor,
Mas é muito importante a gente se dar conta que a gente precisa ver se aquilo, se tá alguma coisa acontecendo com aquelas pessoas, né? Tem uma questão muito importante, que é essa questão do sofrimento versus transtorno, né? Sofrimento mental não quer dizer doença mental, né? Todos nós temos graus de sofrimento mental nas nossas vidas, né? A gente, essas questões que a gente tem, esses desafios que a gente tem que enfrentar são inerentes a todos nós. Agora a sociedade está enfrentando um grande desafio, que é o Covid, e muitas vezes para nós é muito tranquilo a gente tentar dar um diagnóstico, isso nos tranquiliza como médicos, mas para as pessoas isso às vezes pode ser importante, mas às vezes não tem significado, né? Não vai trazer nada de coisa. Então a gente tem que ter bastante cuidado, e muitas vezes a gente não vai se preocupar quando a gente tem um sintoma psicológico, mesmo aqueles relevantes, de tentar dar um diagnóstico, né? A gente não tem pressa para dar um diagnóstico, até porque muitas vezes o que a gente faz é tratar sintomas em saúde mental. Essa questão do tempo, né, que inclusive vocês falaram lá da importância do tempo, é algo realmente que os pacientes, né, quando a gente cita as 10 coisas que são mais importantes para as pessoas em relação às suas consultas médicas, o tempo aparece em 4 delas, né? Mas não necessariamente é um tempo longo, né? Não estou falando em fazer consultas de 40 minutos ou de 1 hora, né? Na verdade, o mais importante é a gente ver o paciente muitas vezes poucos minutos do que poucas vezes muitos minutos, né? Mas sim a gente dá espaço para o paciente falar, né? Às vezes eu vejo, quando a gente faz supervisão, que tanto os residentes quanto os doutorandos faz uma anamnese muito rápida e muito dirigida, né? E a gente vê que quando a gente vai olhar essa questão do tempo de consulta, em média a gente interrompe o paciente nos primeiros 18 segundos, né, de que eles estão falando. Então é importante, assim, quando a gente vai falar uma coisa de saúde mental, dar alguns minutos para a pessoa se expressar e para tentar explicar o que está acontecendo. E isso vai ajudar enormemente depois da gente conseguir estabelecer o diagnóstico e o tratamento, tá? Então, em saúde mental, a anamnese é disparado a parte mais importante, né? Exames complementares muito pouco vão nos ajudar, exame físico muito pouco vai nos ajudar. Então, a gente precisa ter um tempo para deixar as pessoas falando. E tem também a gente reconhecer essa questão da demanda oculta. Em atenção primária, isso é bastante importante, né? Então, algumas vezes, pacientes com problema de saúde mental não vão trazer isso como a principal demanda, né? Então, vão ser pessoas que têm sintomas físicos sem explicação, somente aqueles sintomas diversos, né? Numa semana está com dor de cabeça, no outro está com dor de barriga, no outro tem outra queixa, né? E às vezes até é difícil para as pessoas organizarem seu pensamento, entenderem que isso é um problema de saúde mental. Tem uma questão, às vezes, de impressão clínica, né? Às vezes a gente está conversando com o paciente, a gente vê que ele está com ou taquilálico, ou ansioso, ou às vezes com um humor deprimido, né? E o paciente não te traz isso, mas é importante a gente entender. Ou tem um fator de estresse importante que a gente conhece que está acontecendo na família, né? E que daí isso é um sinal de alerta para um transtorno mental, ou aqueles que é o mais clássico, é o hiperutilizadores, né? Isso a gente vê direto aqui na atenção primária, os pacientes fazem 10 consultas em 6 meses e ninguém se dá conta que pode ser um transtorno de ansiedade, que é a causa mais comum dessa hiperutilização. E tem uma coisa que é super importante, que é um conceito em medicina de família, que é a questão de demora permitida. Então, às vezes, isso acontece comigo quase todas as semanas, a gente vai ter um paciente, a gente vai achar que ele possa ter um diagnóstico, mas o quadro dele não demanda um tratamento naquele momento, e a gente pode observar, né? Ver o que vai acontecer. Então, quando a gente não tem nada grave que a gente é obrigado a fazer, e a gente não tem muita certeza do que está acontecendo, o que a gente vai fazer é não dar nenhum tratamento, não dar nenhum diagnóstico e pedir para o paciente voltar
em alguns dias, algumas semanas ou um mês depois, para a gente tentar esclarecer isso que está acontecendo. E acho que esse slide é muito importante, às vezes assim, saúde mental são doenças que são dimensionais, né? São doenças que eles têm espectros, né? Então, a gente vai ter que avaliar a questão de duração, de frequência, de intensidade de sintomas, o impacto que aquele problema está sendo na vida da pessoa e o contexto que está acontecendo, né? Quando algo que é muito duradouro, ou muito frequente, ou muito intenso, mesmo quando não é duradouro, né? Então, uma pessoa que está com sintomas depressivos muito intensos, mas começou há 15 dias, mas são muito intensos, a gente tem que começar a tratar logo, né? Agora, quando é pouco intenso e pouca duração, daí a gente vai poder observar e tal. Então, entender esse contexto de gravidade, de dimensionalidade da doença mental é muito importante, porque isso vai determinar a nossa pressa, né? O quão rápido a gente tem que agir ou o quão não rápido a gente tem que agir. Eu acho que tem uma coisa que é muito interessante que aconteceu na saúde mental nos últimos anos, é o seguinte: quando eu fui estudante como vocês, a gente tinha muito essa questão de contar sintomas, né? Então, muito baseado no DSM, né? Tinha 5 sintomas do episódio depressivo, a gente tratava, tinha 4, não tratava, mas a gente não pensa assim como médicos, né? Então, o CD11 trouxe uma coisa que chama essa coisa do prototype match, né? De tu ter uma descrição do que significa um episódio depressivo único, né? A característica do humor depressivo ou diminuição de interesse, né? Nas atividades quase diárias, durando ao menos 2 semanas, acompanhado por outros sintomas como mudança de sono, apetite, agitação, retardo psicomotor, sentimento de desvalia, culpa excessiva ou inapropriada, desesperança, dificuldade de concentração, suicidalidade, né? E a gente vê o quanto esse protótipo é parecido com o paciente que a gente está atendendo, né? Quando a gente tem uma correspondência muito boa, a gente fecha o diagnóstico. Quando a gente tem uma correspondência moderada ou discreta, às vezes a gente não vai conseguir fechar, e quando não tem nenhuma correspondência, quer dizer que não é aquela síndrome que a gente está atendendo. Então, eu acho que isso é muito próximo do que a gente faz em saúde mental, né? Comparar aquele paciente que a gente está vendo com um padrão daquela doença, tá? E daí já tem evidências mostrando que esse modelo, né, de protótipos em saúde mental tem uma predição muito boa dessa questão da psicopatologia e da função global do paciente, né? E principalmente nessa questão do uso da prática clínica de reduzir comorbidades. Então, isso tem bastante correspondência com o que a gente faz, né? E um último conceito que é muito importante, que é a decisão compartilhada, né? Então, por muito tempo, a atenção à saúde foi uma coisa mais paternalista, né? E ainda assim, a gente vê que os pacientes muitas vezes querem esse comportamento mais paternalista de nós, né, de dizer o que tem que fazer. Hoje mesmo, eu faço supervisão de Covid, daí eu estava super tranquilo e o doutorando me trouxe um caso de uma uma paciente com um transtorno de ansiedade, que já tinha tratado no passado, mas estava muito sintomática. Agora, somente nessa questão do Covid, eu fui conversar com ela, né, e explicar como eram as terapias que a gente poderia ofertar e tal. E ela disse: não, mas o senhor sabe mais do que eu que tem que fazer, né? Então, e hoje a gente está caminhando mais para essa questão de decisão compartilhada, né? A gente tem vários jeitos de tratar a saúde mental, e é importante a gente perguntar para os pacientes, né, o que eles preferem fazer. Quer fazer psicoterapia? Quer usar um remédio? Não, nesse caso tem que usar os dois, né? Então, eu acho que isso é uma coisa que no NHS traz muito forte, né, e que aqui a gente tem feito, não só para a saúde mental, para rastreamentos e tal, é a pessoa poder, de alguma forma, definir o que ela quer fazer.
Bom, depois de avaliação, vou falar então dos transtornos depressivos, né? A ideia é falar um pouco de diagnóstico, tratamento, prognóstico e a questão do referenciamento. Isso é uma coisa interessante, né? Até há poucos anos atrás não tinha a indicação da gente fazer rastreamento em saúde mental, em depressão, né? Agora tem um grade B, de acordo com o US Prevalence Service Task Force, com uma ideia de recomendar o rastreamento para a população adulta em geral, incluindo mulheres grávidas e pós-parto, né? É importante que o rastreamento, como qualquer rastreamento, tem que garantir o diagnóstico acurado, o tratamento efetivo e o acompanhamento apropriado, né? Se não tiver essas três coisas, a gente não faz rastreamento, né? E com uma atenção muito importante nesses grupos, né? Pacientes com insônia, com fadiga crônica, com dor crônica, com mudanças recentes na vida ou estressores recentes, com um autocuidado pobre, né? Ou piorado, ou com sintomas físicos inexplicados, né? Então, muitas vezes a gente não vai fazer o rastreamento em toda a população, porque não dá, a gente tem várias coisas para fazer, né? Mas esse grupo é importante a gente fazer o rastreamento, né? E por que isso? Porque essa questão dos sintomas somáticos é muito comum com depressão, né? Então, uma parte importante dos pacientes, 30% dos pacientes vão ter condições médicas, né? Mais de 40% vão ter condições médicas dolorosas, né? Vão ter dor, e 40% não vão ter nenhuma condição médica ou uma síndrome dolorosa, né? E daí a gente vê que dor torácica, fadiga, vertigem, dor de cabeça, são sintomas que a gente atende frequentemente na atenção primária, né? Cronicamente, e que muitas vezes essa pessoa pode ter um transtorno depressivo associado, né? O rastreamento é extremamente simples, né? São 2 perguntas. Se no último mês a pessoa se sentiu incomodada por estar para baixo, deprimido ou sem esperança, ou incomodado por ter pouco interesse ou prazer em fazer as coisas, né? Que são os 2 sintomas cardinais, né? A tristeza e a anedonia, né? Tem uma sensibilidade altíssima, uma especificidade não tão alta, mas a gente está fazendo um rastreamento com 2 perguntas, né? Se der positivo qualquer uma das 2, a gente tem que explorar melhor essa questão da depressão. É muito importante, como eu falei para vocês, separar o que é uma tristeza normal de um transtorno, né? A característica da tristeza normal, ela é congruente, né? Então, o sofrimento que a pessoa está sentindo é congruente com os desafios que ela tem na sua vida, né? Então, uma pessoa com um filho com um transtorno por uso de drogas, é normal ela se sentir triste, né? É esperado que ela faça isso. Ela normalmente tem um caráter intermitente, ela tem curta duração, né? E, principalmente, ela tem pouco ou não tem prejuízo, né? Então, todos nós podemos ficar tristes, mas a gente tem que fazer essa diferenciação do transtorno. O transtorno não quer dizer que ele tem que ser sempre incongruente, né? Às vezes ele pode ser congruente, mas ele está trazendo um prejuízo tão importante que ele tem que ser tratado igual, né? Ele tem esse caráter mais persistente, a duração é mais longa e principalmente essa questão de atrapalhar as atividades de vida diária, né? O prejuízo é muito isso, né? Está atrapalhando a pessoa está tendo dificuldade de lidar com aqueles sintomas. Tratamento farmacológico, quanto melhora, não melhora muito, né? Em média, né? 2 a 4 pontos na Hamilton, que é uma escala que vai de 0 a 52, uma melhora de mais ou menos 10%. Mas é importante, assim, quanto mais intenso é o transtorno, mais melhora, né? Então, pessoas com depressão moderada grave se beneficiam muito mais do que pessoas com uma depressão leve. Tem um problema de um viés de publicação que se discute, né? No sentido que até ensaios clínicos que são publicados pela indústria têm efeito menor do que quando tem ensaios clínicos governamentais, né? Então, talvez essa melhora do tratamento farmacológico seja até um pouco mais do que isso, né? Mas, de novo, né? Não é uma panaceia, né?
Então, tem um NNT que varia de 4 a 9, a primeira escolha é inibidor seletivo da recaptação ou da recaptação de serotonina e noradrenalina, né, venlafaxina ou duloxetina, né, nenhum deles se mostrou melhor do que os outros, isso também tem muitas publicações, algumas mostrando que alguns são melhores, outras que não, né, ou os antidepressivos tricíclicos, né, esses com um problema de adesão, porque quando a gente usa doses terapêuticas, que normalmente é acima de 75 miligramas dia, começa a ter muito para-efeito, e por isso que os tricíclicos hoje são muito pouco utilizados para tratamento de depressão. É importante muito definir com o paciente a duração, né? Quando a gente começa a usar um transtorno, um tratamento farmacológico, para depressão, a gente vai ter que usar um bom tempo, no mínimo 1 ano, para algumas pessoas para o resto da vida, né? E a escolha muitas vezes tem a ver com o uso prévio, ou até uma coisa familiar, né? O irmão usa e funciona a fluoxetina. Poxa, vai ter mais chance de dar certo. E questões financeiras, né? Psicoterapia tem várias que podem ser abordadas, as mais comuns no nosso meio é TCC, né? Que envolve uma questão de monitorização de humor, de entender o que está acontecendo, de também de entender essa questão da ativação comportamental, né? Que a gente tem reações fisiológicas, taquicardia, sudorese, pressão no peito, que isso de alguma forma tremores, que elas condicionam o comportamento e que elas se originam de um pensamento que não está bem ajustado, e a gente vai atuar sobre o comportamento para de alguma forma mediar as questões do pensamento e as reações fisiológicas, né? A questão de reestruturação cognitiva e, por fim, da gente estabelecer um plano para solucionar esses problemas. E a TIP, que é uma que tem crescido nos últimos anos, que tem muito a ver com essa questão de identificar a questão de um luto, ou de um problema de transição de papéis, ou de disputa interpessoal, né? Identificar uma dessas 3 coisas que estão acontecendo com o paciente e modificar esses padrões de comunicação a partir de identificado essas áreas problemas, né? A gente vê que o tratamento ativo também tem uma redução muito parecida com o tratamento farmacológico, então eles são igualmente efetivos, né? E daí como é que a gente define o que a gente vai fazer? Se é leve, né? Psicoeducação é uma coisa importante a gente fazer sempre, em todo o transtorno mental, né? Explicar para as pessoas o que elas têm, explicar por que elas têm e o que a gente vai fazer com essas coisas, né? Porque isso é terapêutico, né? A gente explicar que aquele sintoma físico tem a ver com transtorno mental, né? Muitas vezes a pessoa tem insight, outras vezes não. Explicar como é que a gente vai tratar esse problema, o caráter crônico, então isso tem que se fazer sempre, né? Nos transtornos leves, a gente pode fazer uma coisa que é muito frequente em atenção primária, que é aquilo que eu falei, né? O watchful waiting, a demora permitiva, né? A gente não precisa, muitas vezes, esses episódios são autolimitados, então eles vão melhorar sozinho, só com a questão da gente reconhecer, explicar para o paciente, acompanhar, eles já vão melhorar, e a gente pode também pensar em psicoterapia breve e tal. No moderado, é sempre importante a gente fazer psicoterapia ou tratamento farmacológico, ou ambos juntos, ou ambos associados, né? Mas um dos dois, né? Aqui a gente não fica observando, né? A gente trata. E no grave é obrigatório o tratamento farmacológico, a gente não deixa de tratar, e daí muitas vezes a gente vai escolher se vai fazer psicoterapia, se a gente vai encaminhar para um serviço especializado. Uma das coisas que eu sempre falo para os doutorandos é a importância de medir. Incomoda muito essa questão de a gente tratar a saúde mental de maneira tão subjetiva, né? Isso é um ensaio clínico muito interessante e comparou paroxetina mais mirtazapina em 2 grupos. Um grupo é o tratamento padrão, médicos tratando do jeito que eles querem, e o outro grupo era baseado em medidas, né? Então, em um protocolo. Então, o médico ia tratando, media os sintomas do paciente, a partir dos sintomas ele ia aumentando dose, trocando medicação,
ou acrescentando medicação, e se viu que no intervalo de 25 semanas, aqueles que usavam essa coisa baseada em medidas, né, do mesmo jeito que a gente faz no controle da hipertensão, no diabetes, outras doenças, ele conseguiu atingir a remissão muito mais, né, foi 29% que não conseguiu atingir a remissão no grupo tratamento baseado em medidas e 76% no grupo tratamento usual, né? Então, medir de maneira objetiva é uma coisa muito importante. Eu gosto muito da PROMIS, tá? Que é uma escala Likert, né? Que a gente consegue acompanhar como é que está evoluindo o paciente, e isso nos tira da inércia, né? Se a gente vê que a coisa não está evoluindo bem, a gente vai aumentar a dose do remédio, se chegou na dose máxima, a gente vai trocar a medicação, a gente não fica assistindo, né? Que é o problema das pessoas. Então, a gente tem um problema de acesso importante e um problema que muitas vezes os profissionais param, né? Dão fluoxetina 20 miligramas, esquecem e acham que isso é resolvido. E isso vale tanto para a questão de iniciar tratamento, quanto para manutenção do tratamento, como desistência do tratamento, né? Como parar de dar o remédio. Nem todos os pacientes vão precisar tomar o antidepressivo para sempre, e a gente tem que medir para mudar o tratamento quando é necessário, né? O UpToDate também tem o PHQ-9, que eu também gosto, é a mesma coisa do PROMIS, né? Uma escala Likert, né? Ele te gradua, te dizendo se é sintomas leves, moderados a severos ou severos. Isso também te ajuda a tomar a decisão, se vai precisar tratar logo ou se pode observar. E também tem essa questão do impacto na vida diária, né? De quanto isso está dificultando, que também é algo muito importante para a gente saber se a gente tem que ter pressa ou não de fazer alguma coisa em saúde mental, né? Eu já falei de psicoeducação, né? E é importante a gente saber, né? Boa parte remite, né? Alguns sem tratamento, né? Então, a gente tem então um tratamento do episódio agudo, né? De buscar sempre a remissão dos sintomas, né? Esse tem que ser o objetivo do tratamento de saúde mental, não é ficar melhor, é ficar bom. Tá? Alguns pacientes a gente não consegue deixar bom, mas a gente não pode desistir na primeira dose do antidepressivo ou da psicoterapia, né? E saber que uma boa parte vai recorrer, né? E isso é importante, isso deixar claro para o paciente, para quando ele recorrer, ele nos procurar o mais breve possível, né? Porque em alguns casos isso vai definir, né? Um paciente que tem 2 ou 3 ou 4 recorrências, a gente vai pensar em usar para toda a vida. Aquele que teve o primeiro episódio, a gente vai pensar em tratar 1 ano e depois parar. Se tem um fator estressor, isso ajuda mais, né? Então, é importante essa questão do planejamento. Eu vejo muito pouco na atenção primária isso acontecendo, né? A maior parte dos pacientes não tem nenhum planejamento de crise, nenhum planejamento de manutenção do tratamento, né? E daí a gente tem aqui o UpToDate traz fluxogramas de como é que a gente pode abordar isso, né? Quanto tempo a gente tem que ficar tratando, né? Como é que a gente avalia essa questão de manutenção do tratamento ou não, né? Então, tem muita recorrência. O médio é ter 4 episódios ao longo da vida, então é muito incidente, né? Os pacientes têm muitos episódios e uma parte importante vão ter um curso crônico, né? E que são também muito comuns na atenção primária, né? Encaminhar, né? São pacientes normalmente refratários, né? Há no mínimo 2 medicações diferentes por 8 semanas cada, ou aquele que tem um sintoma grave, sintomas psicóticos, né? Tentativa de suicídio, hospitalização psiquiátrica, diferente de ideação suicida, né? Ideação suicida é um sintoma muito comum e não necessariamente é um sintoma que vai indicar a gente encaminhar, né? É um paciente manejável na atenção primária, a ideação suicida, né? Mas o paciente, inclusive a avaliação da ideação suicida, né? Nem sempre a gente precisa, com um paciente com ideação suicida, ter a avaliação de um psiquiatra, né? Mas, de novo, precisa ter treinamento para isso, né? Ou quando é associado a transtorno por uso de substância, porque esse é um paciente mais difícil de manejar, muitas vezes vão ser manejados nos CAPS-AD, ou esse paciente com ideação suicida persistente, né? Que a gente faz os tratamentos e mesmo assim
Esse é um sintoma muito importante, sempre tem que ser perguntado, mas nem sempre é indicativo de encaminhamento. Ansiedade, né? Quando investigar, sintomas físicos sem explicação, é muito frequente isso, né? E é incrível como muitas vezes nem os médicos, nem os pacientes se dão conta, né? Essa queixa ou impressão que a gente fica na consulta de ansiedade, quando tem estresse importante, ou aqueles caras que estão sempre na unidade de saúde, estão sempre lá e eles, além de consumir muitos recursos, eles não têm seu diagnóstico feito, né? Eu gosto muito da questão de dar sobrenome para os transtornos de ansiedade, né? Eu entendo quando as pessoas chamam só de um transtorno de ansiedade, mas eu acho que muda a terapêutica quando a gente identifica que o paciente tem uma fobia específica, ou uma fobia social, ou um transtorno de pânico, quando os sintomas físicos vão ser mais importantes, ou um transtorno de ansiedade generalizada, ou uma agorafobia. Então, assim, eu acho que isso nos ajuda muito a gente tentar dar o sobrenome, não chamar tudo de transtorno de ansiedade, tá? Sem dúvida, o transtorno de ansiedade generalizada é o cara mais frequente na unidade de saúde, não é o transtorno mais frequente, mas é o cara que mais nos procura, né? Mas é importante a gente tentar entender o que está acontecendo, né? Quando a gente tem uma suspeita clínica positiva, é importante a gente ver condições clínicas, dor crônica, uso de medicamentos, uso de drogas, álcool, abstinência, ou outras doenças psiquiátricas, tá? Porque isso também, né? Muitas vezes são coisas que a gente vai ter que tratar além do transtorno de ansiedade. Mesma coisa em relação ao prototype match, né? Eu acho que essa ideia da gente é um paciente que vai ter sintomas marcantes por vários meses, maior parte dos dias, né? É um paciente que tem essa apreensão geral, né? Uma preocupação excessiva com vários focos, né? Não é uma só coisa, não é só o filho, né? É o filho, é o trabalho, é a escola, são várias coisas que deixam essa pessoa mobilizada. Muitas vezes vão ter sintomas de tensão muscular ou inquietação motora, uma hiperatividade autonômica simpática, né? Às vezes vão ter uma síndrome do intestino irritável, né? Uma dispepsia. Com essa experiência subjetiva de ser muito nervoso, de ter dificuldade de manter a concentração, de ser irritado ou ter problemas do sono, né? E os sintomas resultam em sofrimento. O TAG é uma coisa crônica, né? O paciente às vezes se confunde, ele acha que é uma coisa de personalidade, né? Porque ele tem desde criança, ele é ansioso, né? E nunca ninguém reconhece, não trata, ele acha que ele é assim, né? De novo, a mesma coisa que a gente falou de depressão, tem a coisa da ansiedade normal, todos nós somos um pouco ansiosos, né? Mas normalmente essa ansiedade ela não é evitativa, a gente não deixa de fazer coisas por causa da ansiedade, ela tem curta duração, e tem pouco ou sem prejuízo, e o transtorno não, a gente vai evitar, né? Evitar de sair de casa, evitar de falar em público, evitar de atender um paciente porque a gente está muito nervoso, ela tem longa duração e ela traz prejuízo para aquela pessoa. Psicoeducação, né? Sempre a gente tem que dar um insight para a pessoa que aquilo é um transtorno de ansiedade. Às vezes a gente fala, ela diz, tem toda a razão, né? Ela se reconhece, mas isso é uma coisa que é muito poderosa, né? Quando ela entende os seus sintomas, ela vai conseguir dar conta deles muito melhor. A questão dos sinais de alarme, né? A gente tem, assim, a gente às vezes pensa que só o deprimido se mata, né? O ansioso se mata muito também, né? Então é importante a gente vai avaliar a ideação suicida, a questão do prejuízo, né? A questão de motivação, né? Falar da questão das expectativas do papel do paciente, os aspectos negativos e positivos de tudo isso que está, porque muitas vezes é isso, a depressão, ele reconhece que aquilo é diferente dele, e a ansiedade muitas vezes não reconhece, né? A gente já falou, né, decisão compartilhada, mais a oferta do que tu tem disponível para tratar, TCC, TIPS, né, muitas vezes pode listar situações temidas quando é uma fobia específica, né, desmistificar essa questão dos pensamentos catastróficos, né, de tentar trazer a lógica disso, né, às vezes a gente faz as proporções, né, eu atendi um paciente e ele, 5 dias depois, ele internou na UTI
com Covid, eu acho que eu não fiz o diagnóstico, tá, mas quanto tu acha que, de repente, isso é responsável por ele ter internado na UTI, né? Quanto não é pelos sintomas inflamatórios do Covid, tá? Então, tentar trazer lógica para esses pensamentos que muitas vezes não tem lógica, né? Não adianta também não falar que é não pensar sobre, isso não funciona. Se eu disser para vocês não pensar no elefante rosa, vocês vão começar a pensar enlouquecidamente, né? Então, não adianta não pensar nos problemas, né? Tem que tentar desviar o foco, né? Não pensar não funciona. Exercício de respiração diafragmática e relaxamento. Respiração diafragmática é um negócio super importante para o transtorno de ansiedade. É aquilo que as pessoas mais aderem, tá? Entre tudo, tá? Então, é algo que a gente tem que valorizar. E medicamentos quando necessário. Medicamentos têm NNT de 6, é a mesma coisa que depressão, tá? E muitas vezes a gente vai usar benzo, né? As pessoas têm muito preconceito com benzo, tá? Às vezes, quando é um caso agudo, que as pessoas estão em muito sofrimento, vai usar benzo, né? Não deixem de tratar os pacientes, porque tem medo que as pessoas fiquem dependentes, tá? Mas a gente combina com as pessoas, a gente vai usar 30 dias, a gente vai usar um pouco tempo, não dá para usar muito tempo, até porque as pessoas se sentem muito bem com o benzo. Não adianta muito para ataques de pânico, né? O benzo demora um tempo para fazer efeito, os ataques de pânico usualmente são curtos, então, às vezes é uma muleta, né? Tem um paciente meu que tinha um benzodiazepínico dentro da carteira lá, né? E ele dizia, olha, aquilo ali me sinto seguro. Pode ser, tá? Mesma coisa, tá? Que depressão, né? Quando é leve, a gente pode observar. Quando é moderado, a gente tem que tratar ou psicoterapia ou tratamento farmacológico, né? Talvez tenha um benefício maior de psicoterapia para transtornos ansiosos, tá? Então é uma coisa que é importante a gente valorizar. Quando é grave, sempre tem que fazer as duas coisas e algumas vezes tem que ter o apoio especializado. Mesma coisa, sempre uso escalas para avaliar os pacientes, essa é o PROMIS também, né? Uma escala Likert, que vai conseguir te dar uma coisa de intensidade também e alguma coisa que tu vai poder comparar ao longo do tempo, né? Ver se os pacientes estão melhorando ou não. Eu gosto também uma que tem no UpToDate, que é o GAD-7, para transtorno de ansiedade generalizada, que eu uso até mais do que o PROMIS, né? Porque está ali bem fácil disponível. E eu acho que é importante registrar no prontuário qual é o score que o paciente tinha e tal. Né? Esse aqui é o PROMIS, ele te mostra como é que tu tá em relação a outras pessoas da população em geral, da tua idade e do teu gênero, né? Então, isso é legal, assim, né? A gente mostrar para o paciente como ele está em relação aos seus pares, né? Ele vai conseguir valorizar melhor esse achado, né? 50% vão ter uma persistência leve, 40% vão ter... Então, vocês veem como é uma doença crônica, transtorno de ansiedade, né? Mais do que depressão, inclusive. 40% vão ter remissão e 10% vão ter quadros graves e bastante persistentes e muito difíceis de manejar. O encaminhamento é para os casos refratários, quando usa alguma substância, né, grave, né, que é mais difícil de lidar, ou quando tem ideação suicida persistente, né? E muitos pacientes têm ideação suicida, os pacientes graves. Covid, para a gente terminar. Acho que ninguém sabe muito bem, tá? O tamanho do impacto de saúde mental no Covid, né? Muitas pessoas gostam de... Início travou. Então tá. Então Quando vamos voltar. Ninguém sabe direito o que está acontecendo. Isso, ninguém sabe direito o que está acontecendo, né? Então, a gente vai ver a questão de mortes por transtornos mentais, pelos transtornos mentais, por todo o CID de transtornos mentais, a gente vê que teve um aumento de mais ou menos 15%, né? Em Porto Alegre, comparando 2020 com 2019. Quando a gente vai olhar suicídio, isso não aconteceu, né? A gente teve menos suicídios em 2019 que quer dizer, mais suicídio em 2019 que 2020, né? Então, às vezes, a gente acaba aumentando muito essas questões de saúde mental, né? Porque a gente vê que nesses momentos de grandes traumas sociais, né? Guerras, Covid, outras coisas, boa parte das pessoas tem uma resiliência muito alta, né?
E muitas vezes a gente nem se dá conta de quanto a gente é forte no sentido de vulnerabilidade, e tudo fica mais difícil durante a pandemia, né? Deu uma travadinha, prof. Não, ali, esse negócio está num looping sem fim ali. Enxergando? Sim. A gente, sem dúvida, tem visto aqui na UBS um problema muito importante de confinamento, muito importante, às vezes até um confinamento meio exagerado, assim, né? Trazendo mais prejuízo do que proteção, né? A gente tem que ter cuidado disso, né? Às vezes a gente pega pessoas muito idosas, com uma expectativa de vida baixa, e a gente quer deixar elas 2 anos trancadas, e elas não vão viver muito tempo, entendeu? Então, elas precisam ver os netos, elas precisam falar com as pessoas, elas precisam sair para a rua. Acho que tu pode desligar a câmera também, prof, só para esse final, daí quem sabe não pega tanto também pra assim. Acho que é uma ótima ideia. Enxergando? Sim, prof. Agora eu ouvi o barulhinho que eu caí. Então tem essa questão das mensagens, que é um grande problema, assim, né? Essa questão do kit Covid, né? São nossos colegas médicos querendo inventar coisas que não funcionam, e isso é muito difícil para as pessoas, né? Conseguir compreender o que está acontecendo. Saiu um survey recente da Organização Mundial de Saúde, que, falando um pouco, né, tenho dúvidas sobre esse survey, porque eles acabaram entrevistando ministérios da saúde, outras coisas, né? Acho que é pouco baseado em evidências isso. Mas a gente vê isso na prática, né? De uma interrupção importante dos cuidados em saúde mental, né? As pessoas não conseguindo seguir seus tratamentos, tanto tratamento medicamentoso, psicoterapia, aconselhamento, né? Uma interrupção importante dos tratamentos, mesmo nas questões de emergência, né? A gente viveu isso aqui em Porto Alegre, porque estava tudo lotado, a gente não conseguia encaminhar as pessoas não conseguiam ser atendidas, né? A questão de muitas vezes não ter dificuldade de conseguir os medicamentos, né? Porque não consegue consulta para renovar a receita, a gente é super burocrático aqui no Brasil, né? Com essa questão das receitas, né? E muitas pessoas não conseguindo manter o seu tratamento. Então, se por hora esse problema da saúde mental não está tão visível, assim, não tão compreendido, a gente vai ver impacto disso muito forte nos próximos meses e anos, né? Isso é um pouco dos relatos, né, de quantos serviços, cada um desses tipos de serviço em saúde mental estavam 100% abertos, estavam parcialmente fechados ou estavam totalmente fechados, né? Então, a gente tem, nesses serviços de base comunitária, 50%, 60% de serviços com restrição de acesso, tá? Que é algo muito, muito ruim, né? Eu acho que também tem essa questão, assim, como eu falei para vocês, de cuidar, assim, a OMS fez uns folders muito legais, assim, de como é que a gente encarar isso aqui para idosos, né? Questão, é óbvio que a gente tem que ter cuidado, mas a gente não pode isolar totalmente os idosos, porque isso vai trazer muito mais prejuízo, né? Então, fazer essa questão de ter uma rotina, de engajar eles em atividades, de falar com a família e com os amigos regularmente, algumas vezes por à distância, por telefone, videoconferência, mas algumas vezes tem que ser presencial, né? Eu atendi eu tenho uma paciente idosa de 91 anos, que fazia 4 meses que a família não visitava ela, e eu disse para eles, mas o que vocês esperam, né? Quanto essa pessoa vai durar, né? E ela estava num baita sofrimento, tinha piorado enormemente os seus sintomas de demência, né? A questão de relaxamento, exercícios de respiratórios, né?
e reforçar, assim, as capacidades que a gente tem que ser de ser resiliente. Tem um livrinho também super legal, com tradução para várias línguas, inclusive português, para explicar para as crianças sobre o Covid, né? É bem interessante, assim, eu acho que vale a pena, assim, a gente passar para as pessoas. E tem isso é uma estratégia que está sendo feita aqui no Hospital de Clínicas pelo Giovanni, que é professor da psiquiatria, que é atendimento em psicoterapia em saúde mental à distância. É um ensaio clínico randomizado para todo o Brasil, né, fomentado pelo Ministério da Saúde, e que esse site tem todos os materiais de treinamento e os materiais, os vídeos que se passa para os profissionais. E é super legal, se vocês puderem e tiverem interesse em entrar lá, tem várias coisas sobre psicoterapias, de como fazer. Então, eu recomendo muito, assim, é muito, muito legal esse material, vocês acessarem, tem bastante coisa, não só para se fazer, mas para a gente passar para os nossos pacientes. Tá? Então, revisando, né, a gente falou um pouco sobre a relevância da questão dos transtornos mentais da atenção primária, como é que a gente faz a avaliação, né, os transtornos depressivos, os transtornos de ansiedade são nossos carros-chefe, e um pouco desse impacto do Covid, de como isso está trazendo prejuízos no curto prazo, né, tanto de falta de acesso, quanto de sofrimento mesmo, né? Para alguns pacientes eu tenho prescrito para eles saírem de casa para melhorar essa questão do sofrimento, e o quanto isso vai trazer problemas no longo prazo. Esse é o meu e-mail, então se alguém quiser tirar alguma dúvida, falar sobre qualquer coisa, fiquem à vontade, né? E, de novo, muito obrigado pelo convite. Encerro aqui e a gente abre para perguntas. Você tem pergunta ali no chat, prof. Você quer que eu leia ou você quer ler? Eu posso ler. Pergunta da Letícia. A Letícia, né? Por ouvi dizer que a TCC pode piorar para alguns pacientes psiquiátricos, então ela nem sempre seria boa para auxiliar no tratamento. Letícia, nunca li isso, tá? Eu acho que qualquer tratamento pode ser sempre perigoso, né? Sempre tem um grau de iatrogenia no que a gente faz, né? Por exemplo, né? TEPT é uma coisa que hoje não está mais no transtorno de ansiedade, já foi, né? Mas que algumas vezes ficar revisitando aqueles momentos trazia um sofrimento, né? Mas eu acho assim, de maneira geral, as psicoterapias são pouco feitas na atenção primária, elas são muito mais fáceis do que a gente acha que são, né? É óbvio que nós, como médico de família, a gente muitas vezes não vai ser super, ultra, mega, master habilidoso, né? Nisso, porque a gente faz várias outras coisas, né? E trata sobre várias outras coisas. Então, nós somos generalistas, né? Mas tem coisas de comunicação, de abordagem, né? É só essa questão da gente parar, ouvir as pessoas, né? Tentar entender o que está acontecendo, isso é super terapêutico, né? É óbvio, se a gente conseguir estudar um pouco, tanto o TCC quanto o TIPS, ela tem um arcabouço teórico bastante simples, né? No sentido assim, a técnica não é tão sofisticada, né? Ela tem que ser dominada, mas ela não é tão sofisticada, né? Então é algo que eu acho muito factível de fazer na atenção primária, né? E a gente se surpreende o quanto isso é terapêutico, assim, né? O quanto isso ajuda as pessoas, né? Reconhecer esses problemas que muitas vezes estão embaixo da água, e os pacientes não enxergam, e a gente não enxerga, e propor tratamentos, né? E não ter inércia em fazer esses tratamentos. Tá? Muito obrigado por todos os agradecimentos. Betina,
qual a porcentagem aproximada dos pacientes que têm indicação de psicoterapia que efetivamente são encaminhados com um psicoterapeuta no SUS? É mais comum deixar só tratamento farmacológico. Sem dúvida, Betina, tem toda a razão, tá? De novo, né, eu acho que psicoterapia é uma atividade que tem que ser realizada pelo médico ou pelo enfermeiro da unidade, né? Não precisa ser um psicólogo para fazer psicoterapia, né? Os serviços especializados, usualmente, eles vão ser para os casos mais graves, né? Os refratários, os casos que a gente tem mais dificuldade de lidar, né? Não estou dizendo que não seria legal se todos nós tivéssemos acesso aos psicólogos, acho que seria uma vantagem, né? Não poderia ser em todas as unidades, porque muitas não têm nem tamanho para ter psicólogo, né? Pelo número de pacientes e tal, mas eu acho que é muito importante a gente fazer, mas tem toda a razão, a maior parte a gente trata farmacológico, que não é um problema também, né? Funciona também o tratamento farmacológico, mas eu acho que nós, como médicos de família, a gente tem que se apropriar dos tratamentos em psicoterapia, né? É importante, algumas delas são ferramentas que a gente usa de maneira geral, quando a gente vai fazer abordagem familiar, né? São coisas que a gente tem na nossa formação, mas a gente acho que não tem como um bom médico de família não dominar a psicoterapia e não fazer frequentemente com seus pacientes. De novo, não estou falando de uma coisa de alta intensidade, né? Não estou falando de ver os pacientes toda semana, né? Isso não é viável, né? Para alguns a gente tem que fazer, né? Mas para a maioria a gente não vai conseguir fazer. Mas essas técnicas breves, né? Esse programa que está fazendo, por exemplo, de à distância, né? O telepsi são 4 encontros, tá? Né? Em 4, 6 encontros, a gente consegue passar boa parte das técnicas e as pessoas vão fazer isso na sua vida diária, né? E eu acho que o maior problema, Betina, na verdade, não é usar o tratamento farmacológico como a primeira escolha, né? Eu acho que é tratar mal, acho que a gente trata mal tanto porque às vezes a gente trata eventos que são eventos normais da vida, né? E que muitas vezes a gente não consegue entender que aquilo vai passar e que não precisa sair tratando, né? Eu acho que muitas vezes a gente tem inércia, né? Os pacientes ficam ainda com sintomas e a gente não avança nos tratamentos, não troca remédio, não acrescenta remédio, a gente deixa um subtratamento, coisa que a gente não faz para outras doenças. E o outro é essa questão do planejamento. Eu acho que a gente a gente fala muito em estigma de atenção primária, né, de não estigmatizar, né, mas a gente estigmatiza o nosso paciente, porque a gente dá o diagnóstico e nunca mais tira ele, né, e uma parte vai remitir e uma parte não vai voltar a ter, né, e a gente pode suspender as fluoxetinas da vida, os outros remédios, os antipsicóticos, muitas vezes mal prescritos, e os pacientes vão ficar bem. Professor, a Maria Eduarda, professor, como fica a questão dos idosos que estão em residenciais geriátricos na pandemia? Minha avó também teve um quadro de pior enorme pela redução do contato, mas como poderíamos contornar essa situação? Isso que é um perigo e medo muito grande de levar a doença para outros idosos que compartilham. Eu acho que, sem dúvida, esse é um baita problema, assim, né, Maria Eduarda? Baita problema, porque a gente sabe que ali são pessoas super vulneráveis e se te der um surto ali dentro, pode rapidamente se espalhar e essa população tem altíssima mortalidade, né? Por toda essa vulnerabilidade que tem, né? Mas, por outro lado, é isso que a gente estava falando antes, né? Pandemia, no começo a gente pensou que era alguns meses, né? Mas não é mais, a pandemia já virou bem crônica, né? Então, a gente precisa pensar nisso de um jeito diferente, né? Ter todos os cuidados, mas é importante voltar a ter contato com os idosos. Eu tenho falado isso rotineiramente com os meus pacientes. É importante voltar às rotinas, ter cuidado, né? Não vai todo mundo visitar, não vai se aglomerar, né? Vai usar máscara e tal, mas eu acho que não é justo com essas pessoas que têm já uma expectativa de vida baixa, a gente, nos anos finais dela, deixarem elas tão isoladas, assim, né? Então, acho que a gente vai ter que dar conta disso. A gente tem uma grande vantagem, acho que, Maria Eduarda, agora, é essa questão de
uma boa parte dessas pessoas estão já nos grupos vacinados, né? Então, a gente sabe que isso não impede o Covid, mas né, tem uma boa efetividade sobre os casos graves, né? E eu acho que o grande problema da nossa sociedade é um pouco, nessa questão do Covid, é um pouco essa questão dicotômica que a gente criou, né? Então tem o pessoal do abre tudo e o fecha tudo, e a vida não é... A vida é que nem saúde mental, ela é dimensional, né? A gente tem que fazer tudo com moderação, e o Covid não é uma coisa, né? Uma coisa que provavelmente ninguém sabe o que vai acontecer, né? Porque a gente não sabe o quanto essas novas cepas vão trazer de problemas futuros, mas já é uma coisa de um ano e a gente precisa aprender a lidar com isso. E eu acho que é isso, sim, as clínicas têm todo esse medo, assim, né, Maria Eduarda, e acho que é uma coisa que tem que se conversar, tem que ter um plano, né, tudo dá para ter plano e dá para a gente tentar resolver, mas concordo, é bem complicado pelos medos que eles têm né, teve muito caso em clínica geriátrica, principalmente no primeiro semestre do ano passado, muito caso, foram dezenas de clínicas com surtos dentro. Mais alguma pergunta, pessoal? Prof, antes tinha uma pergunta que estava lá para cima, acabou sendo... o Jefferson mandou ali. Se dá para aplicar a escala Hamilton na APS? Não. Impossível. Não, Hamilton é uma escala de pesquisa. Não faz nenhum sentido aplicar na atenção primária, né? 50 itens, só vai fazer isso na consulta, né? E, assim, instrumentos breves, como o PHQ-7, 9, Promise, são super... Vai pegar o grosso super bem, assim. São super boas de aplicar, né? Quanto mais a gente treina, a gente acaba gravando, então fazer isso muito rápido, né? E de novo, acho que é super útil, assim. O que mais me incomoda vem uma pessoa dizer, como é que está o paciente? Ela diz que está melhor. Como assim melhor? Está melhor no quê? Né? E pensem, né? Pensem a gente, sim. Cara. A gente acorda, às vezes, de pá virado e está ruim, entendeu? E às vezes a gente está bem, né? Então, a gente tem um encontro tão pouco frequente com os nossos pacientes, né? A gente encontra eles, né, 10, 15, 20 minutos uma vez por mês, ou a cada 2 meses, a cada 3 meses, a cada 6 meses. Então, a gente tem que fazer essas intervenções têm que ter alta qualidade, assim, né? Não pode ser tão subjetivas, assim. Só para avisar que todas as nossas aulas a gente posta no YouTube da Liga, gente. Vocês podem procurar lá no YouTube, Liga de Medicina de Família e Comunidade da URGS, que vocês acham todas as nossas aulas e clubes e discussão de artigos. Patrícia perguntou se a Beck, eu nem me lembro da Beck, tá? Eu não me lembro quantas questões tem, né? Eu acho que ela tem 20 e poucas questões. Não dá também, tá? É muito. Não dá e não precisa, tá? É isso, não precisa de instrumentos tão complexos assim, né? Normalmente, essas pessoas que têm transtornos tanto de ansiedade quanto de depressão, elas, fora aqueles que têm, né, uma fobia específica, né, uma fobia social, elas vão ter prejuízos em múltiplos sintomas, sabe? Né? Então, um score geral nos dá uma boa ideia de como é que a coisa está andando. Muito obrigada pela aula, viu, prof? Obrigada por aceitar nosso convite, por estar aqui com a gente. Acho que tem mais uma pergunta. Tá, Otávio, professores, as consultas de saúde mental geralmente demandam mais tempo na hora do atendimento, tá? Eu não concordo com isso, tá, Otávio? Então, assim, vamos lá. Elas demandam atenção, tá? Mas eu acho que uma consulta de 20 minutos, ela é muito adequada, tá?
Eu acho que uma coisa que a gente faz muito mal, e que também é uma fragilidade da atenção primária, é uma coisa que chama gestão da clínica, né? Que é essa questão, claro que quanto mais jovem a gente é, mais dificuldade a gente tem de fazer, mas é um pouco de estabelecer as prioridades dentro de uma consulta, né? Entender o que está impactando mais no paciente e, a partir disso, definir, não, hoje o meu foco vai ser a saúde mental, né? Hoje o meu foco não vai ser saúde mental, eu vou fazer uma coisa mais de suporte e coisa. As minhas entrevistas, Otávio, são de 10 minutos, assim, né? Eu vou te dizer que em 5 minutos os pacientes já te contam tudo. O mais importante, eu digo que é a longitudinalidade. Eu acho que um grande problema de saúde mental é tu conseguir vendo os seus pacientes ao longo do tempo, tá? Então, eu prefiro ver eles mais vezes por menos tempo do que ver eles poucas vezes muito tempo, né? Então, aquilo que se fazia antes, ficar 40 minutos com o paciente, 1 hora, eu acho isso perda de tempo, entendeu? Prefiro ver em 2 semanas de novo, mais 20 minutos, tá? Porque isso vai te ajudando a organizar, e o próprio paciente se organiza. Pensem nisso, entendeu? Os pacientes se organizam nas suas coisas, eles falam, tu devolve para eles vão lá rememorar em casa um pouco do que aconteceu, na próxima consulta eles vão te trazer uma nova perspectiva. Te lembra que tu me falou em usar remédio? Eu não quis, mas acho que pensei nos meus sintomas, acho que tem razão. A gente tem que começar a tratar, tá? Então, eu acho que isso é uma ilusão, essa questão do tempo, tá? É óbvio que algumas vezes, casos graves e tal, tu vai ter que ficar mais tempo, mas daí é isso. Tu vai atender o paciente lá 30 minutos, 35 minutos, e tu vai descontar do próximo, entendeu? E o próximo com dor de garganta, tu vai fazer em 5, né? E vai liberar o cara, né? É um pouco isso, essa questão da gestão da clínica, a gente conseguir nos organizar em relação ao tempo. E aí a Cecília falou, professor, consultas rápidas funcionam quando os pacientes têm acesso às consultas. A nossa realidade para fora da UBS Santa Cecília não é essa. Eu não concordo, Cecília. Na verdade, eu acho que a gente tem algumas unidades muito sobrecarregadas de população, né? Algumas com uma população adequada e algumas com muito mais profissional do que população, tá? Mas, de novo, é aquilo, tem que fazer gestão, né, da nossa agenda, mas é melhor atender 2 vezes 20 minutos do que 1 vez 40. E eu diria que é melhor atender 4 vezes 10 minutos. Mas 10 minutos, o problema é a nossa burocracia. Tem muita burocracia para fazer nas consultas, daí fica meio impossível em 10 minutos. A anamnese e o atendimento é possível em 10 minutos, a burocracia não é. Então, tem que fazer a agenda, pedir exame, encaminhar e tal, então às vezes demora, né? Mas assim, quando a gente vai pegar, assim, aquelas pessoas que têm melhor desempenho clínico, assim, elas normalmente atendem em 15 minutos, elas vão atender 16 pacientes num turno e vão atender bem, porque elas vão ver mais vezes os pacientes e vai ser mais fácil fazer esse manejo, né? Eu acho que a pior coisa é tu chegar a um paciente com 3 questões complexas e tentar resolver as 3. Vai dar errado, né? Primeiro porque tu vai te atrapalhar, vai querer fazer muita coisa ao mesmo tempo, e depois o paciente não vai entender, entendeu? Né? É muita coisa resolvendo, então acho que isso é uma habilidade que tem que se treinar, né? De conseguir pactuar com os pacientes o que é mais importante, né? Se é uma condição complexa, esse é o motivo da consulta, esquece o resto, não faz outras coisas, né? E se é uma coisa mais de acompanhamento e tal, tu consegue resolver 2 problemas, no máximo 3 problemas, no máximo, assim, são coisas fáceis, senão vai acabar te perdendo. Só para fechar o que a Cecília falou, eu conheci algumas unidades, Cecília, com um médico e com um enfermeiro, trabalhando para 3.500 pessoas que funcionavam absurdamente bem. Muito bem mesmo, né? Que tinha acesso, que os pacientes eram atendidos e tal. Unidades maiores tem um problema, né? Unidades maiores é mais difícil de organizar. Quanto maior a unidade, mais complexa. Mais fácil de atender os pacientes, mas é mais difícil as equipes se organizarem. Certo?
Acho que sim, prof. Muito obrigada mais uma vez. Não se esqueçam de Imagina. se inscrever nos casos clínicos, que a gente vai ter uma aula de caso clínico dia 28. E muito obrigada, Jonathan. Imagina, muito obrigado pelo convite, foi um prazer. Abraço a todos, boa noite. Até mais. Boa noite.